a gente está falando de modelos de negócio, acho que é muito importante também a gente falar com o pessoal sobre as barreiras de entrada no mercado. Então, Uhum, tem muitas diferenças quando a gente está olhando. A gente percebe que umas conseguiram mais facilmente, às vezes pela própria rede de contatos e do ecossistema que elas estavam sim. envolvidas, mas também tem formas da gente lidar com isso e amenizar essa entrada, às vezes, que é mais difícil, quando é um modelo já muito consolidado. Então, por Uhum. exemplo, é difícil entrar no mercado onde tem muitos streamings que já estão ali monopolizando. Então, como que a gente ameniza essas entradas no mercado, Monalisa? Perfeito. Todo empreendedor tem que estar pensando da mesma forma. Como é que eu consigo criar essa barreira para que os meus concorrentes não cheguem aqui amanhã e roubem tudo? Quando a gente fala de modelo de negócio, especificamente, é um pouco mais complexo, porque às vezes depende de você ter boas negociações, talvez com linhas de crédito, com linhas de financiamento, para que você mantenha certas características competitivas no mercado. Então, esse é um desafio que vai estar na sua cabeça e não tem resposta template para isso. Cada um vai ter que quebrar a cabeça individualmente para entender o que faz sentido ou não. Mas a barreira de entrada, ela pode também estar atrelada no produto, uma característica de desenvolvimento tecnológico que você vai conseguir construir ao redor do seu produto. Pode estar atrelado também a talento, quando você consegue trazer pessoas para trabalhar no seu time, que são especialistas e conseguem acessos ou têm domínio sobre a tecnologia que talvez não é muito popular, pulverizada. Ou você pode também ter na parte de talentos, dentro do seu quadro societário ou ainda de advisors, acessos únicos, onde você tem informação privilegiada talvez daquele mercado, e você consegue aplicar isso no teu negócio com mais velocidade. Então, um ponto importante a ser analisado aqui, até quando a gente vai pensar na perspectiva de captar investimento no mercado, é o quão rápido, ágil eu preciso que minha empresa seja para que os meus concorrentes não cheguem até mim. Então, a pergunta sobre financiamento também tem muito a ver com a questão do controle versus velocidade, que é como a gente vai fazer com que nossa empresa se posicione no mercado no tempo hábil suficiente para que não tenha muita divisão desse market share na mão de outros concorrentes. Aí é o grande desafio. Que é muito difícil e muita gente não consegue, às vezes, dosar nesse ponto e ter o foco necessário, né, de encontrar as estratégias que vão driblar esses desafios. Exato. Então, é complexo mesmo, né. Por isso que é importante a gente fazer muito benchmarking, olhar para fora, ver quem já está operando aquele modelo, às vezes até em segmentos diferentes lá fora, e a gente Uhum. trazer também para cá, às vezes adaptado à realidade, e pensar sempre nas possibilidades de escala, né, Mona. Exato. Então, se você pudesse falar um pouquinho agora sobre essas vias aí de não só financiamento, mas muito no olhar de investimento, porque geralmente quem está querendo fazer uma startup, ela vai precisar, né, ter esse fluxo ali de Uhum. caixa para conseguir expandir seu negócio. Então, já que você tem esse conhecimento e know-how, quais são essas diferentes formas que a gente pode estar olhando para investimento? E se pudesse trazer assim, onde que talvez modelos específicos se encaixem mais, caso faça sentido, e seus principais desafios, já que você olhou para muito desses portfólios e analisou esses casos. A característica que eu mais vejo dos founders que estão dando certo é ser um ótimo gestor da parte financeira e também ser um ótimo captador de recursos. Ou seja, ele entende como navegar diferentes formas de financiamento e está preparado para isso. Eu acho que o ponto principal aqui é entender como eu consigo fazer o meu equilíbrio da minha saúde financeira e ter as minhas rotinas de acompanhamento da gestão financeira desde o dia zero da empresa. E aí eu tenho um caso de startup que faz isso muito bem, que é a Magis Five. O Cláudio, que é o CEO da empresa, ele é esse excelente gestor. Ele começou desde o dia zero da empresa pensando como o meu negócio pode ser sustentável, como eu consigo ter uma boa rotina financeira que me permita de fato ter previsibilidade de futuro de caixa aqui, aí eu não estou olhando como startup, estou olhando como negócio. E tem que lembrar, startup também é um negócio, não é só da parte legal, inovação, não, também é um negócio. Então ele sempre pensou como empresa desse lado de gestor, ao mesmo tempo que ele tinha essa veia inovadora e ele entendeu como fazer o jogo do venture capital. Ele já pegou o Series A, que é uma rodada de financiamento, né, onde você já está falando de valores a partir de 10 milhões aqui de reais no Brasil, de consegue fazer um pré-Series A, do que a gente fala, né, uma rodada um pouco mais robusta, que envolve valores multimilionários, mas ele nunca precisou muito do dinheiro do investidor,
Porque desde o início ele já estava ali com a saúde financeira, com o caixa em equilíbrio e positivo, gerando caixa. Quando o investidor veio, e aí ele pegou anjo, ele pegou e depois um série A, e sempre de olho também nas possibilidades, inclusive de crédito que o mercado oferece no banco, porque no momento certo da empresa também pode acionar o banco. A gente não recomenda o banco no início, quando talvez não tenha ainda uma estrutura, não tenha ainda validação das suas estratégias de vendas, mas pensando numa jornada de empresa que está começando do zero, até chegar num patamar desse, que é pegar uma rodada de 10 milhões de reais, onde seu faturamento anual já ultrapassa também esses valores, a gente está falando de você começar pegando um investimento anjo, depois talvez um edital de fomento, junto anterior ao investimento anjo, não tem uma ordem certa para essas coisas, tá, pessoal? Você pode pegar um edital de fomento no mercado, você pode pegar um investimento anjo, você pode depois ir atrás dos fundos de micro venture capital, que vão te ajudar com mais estrutura, a pegar valores maiores. Depois você vai progredindo aí, no mercado existem várias possibilidades. Venture Capital, Venture Builder, Corporate Venture Capital, são muitas formas. Mas eu mapeei 16 possibilidades de financiamento, inclusive para startups. A gente pode disponibilizar essa lista aqui para Olha eles. só, muito bacana. Essas 16 formas de financiamento têm que estar no conhecimento de todo empreendedor e saber em que momento acionar isso. Essa característica que eu falo que o Cláudio chama de Claudião, essa característica que o Claudião domina muito bem. É você conhecer profundamente a gestão financeira da tua empresa, entender que existem várias possibilidades de recurso no mercado, você não está refém de nenhuma delas e você tem liberdade e autonomia para pegar o que melhor se encaixa para o teu momento de empresa. Essa é a virada-chave para qualquer empreendedor que também é gestor e especialista em captação de recursos continuar crescendo. Maravilha. E entender também os momentos, para você se preparar para os momentos certos de captação com fundos diferentes, correto? Sim, uma jornada de captação não acontece da noite para o dia. São pelo menos 12 meses de preparo até você sair do zero, que é ter minimamente um plano de negócios, uma estrutura da rodada ali, até você receber o dinheiro na sua conta. Você vai passar por etapas de relacionamento com o investidor, você vai passar por etapas de entrevistas e muitas incansáveis reuniões, vai ter que enviar documentos para eles entenderem que você está falando a verdade, vai passar por uma inspeção jurídica e financeira com as advogados e toda a estrutura daquele investidor, até no final, né, ter o contrato, negociação, prazo de pagamento, que ainda podem ter condição ali, condicionantes para receber esse recurso, dependendo da empresa, você pode ter metas atribuídas à performance, ou seja, fature X que você vai receber esse aqui de investimento, fature 3x que a gente aumenta aqui o quanto você vai receber. Tem várias possibilidades de negociação. E o empreendedor que conhece, navega desde o início com conhecimento sobre o mercado, se posiciona sempre de maneira mais estratégica.